Olá, pessoal, estamos aqui para mais um episódio. Terceira temporada, segundo episódio, e o assunto de hoje é preenchimento íntimo. Mais especificamente, nós vamos falar de preenchimento peniano. Isso, gente, o assunto aqui hoje é pênis. E para isso, nós convidamos um especialista, doutor Alexandre Seco, que vai explicar para vocês como funciona esse procedimento. E a ideia aqui é que a gente possa abrir a mente de todo mundo que estiver ouvindo o assunto e possam realmente usar isso como recurso quando necessário, né? Então vamos lá. Doutor Alexandre Seco está falando diretamente de São Paulo. E eu queria que você se apresentasse para a nossa audiência. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui no podcast falando de um assunto incrível, né? Que é, em primeiro lugar, a estética médica e, mais especificamente, a estética íntima masculina. Embora a gente também tenha a estética íntima feminina, até mais desenvolvida e conhecida, nós vamos conversar sobre essa estética masculina e o que significa essa questão de preenchimento peniano, quais são, né, os mitos que vêm junto com isso, tá? Então, estamos aqui para isso. Então vamos começar você explicando um pouquinho como que é o procedimento desse tipo de preenchimento. Esse procedimento, ele é um procedimento minimamente invasivo, ou seja, ele não é cirúrgico, ele é feito com anestesia local, de modo que ele não é um procedimento doloroso, certo? Ele é um procedimento até mesmo rápido, simples, que não exige um afastamento, né, do paciente, repouso, é, ou situações assim mais restritivas, né? Ele é feito tanto com substâncias de ação temporária, quanto também substâncias de uso definitivo. Em quais casos são os mais indicados para fazer esse procedimento? Em primeiro lugar, esse procedimento ele não vai aumentar, tá, o comprimento do pênis. Ele vai aumentar a circunferência, certo? Ele está mais indicado, obviamente, para homens que têm uma circunferência abaixo daquilo que é considerada uma circunferência normal. Porém, qualquer homem pode desejar aumentar, né, a espessura do pênis. Isso daí não é algo que só possa ser feito com uma indicação de alteração médica. A pessoa tem que estar feliz, né, com a sua estética. Então, de certa maneira, a gente recebe muitos homens que não teriam, assim, uma indicação clínica, né, por terem o pênis fino, mas eles ainda assim querem melhorar essa questão. Doutor, agora conta uma coisa para nós. Tem alguma contraindicação? Sim, então existem alterações possíveis no pênis, por exemplo, doença de Peyronie, que é uma doença que altera, né, a curvatura do pênis e que acaba contraindicando procedimentos estéticos locais. Doenças, né, sexualmente transmissíveis que estejam ativas, algum tipo de lesão de pele local, vai acabar contraindicando. Doutor Alexandre, uma pergunta: dói para aplicar? E quanto tempo dura o efeito? É feito um bloqueio anestésico local, de modo que não é um procedimento doloroso. O tempo de duração é variável. Então, se eu utilizar o ácido hialurônico, que é um preenchedor muito utilizado, né, na face, também em outras áreas do corpo, ele vai ter uma duração aí aproximada de 1 ano. Mas se eu utilizar um preenchedor definitivo, o nome já fala, é definitivo. Se você optar pelo temporário, você vai ter que ir fazendo reaplicações anuais. Doutor Alexandre, deixa eu fazer uma pergunta aqui de leiga, né? Não temos Uhum. esse
Conhecimento. Conhecimento nenhum, não temos o pênis, né? E aí vai uma pergunta aqui. Esse preenchimento definitivo, tem algum problema da pessoa ficar com isso para sempre dentro dele ali? Porque é uma coisa sintética, né? É uma substância sintética que vai fazer o quê? Ela vai estimular a produção de um tecido local, de um colágeno. Então, na verdade, o efeito do volume, ele é pelo próprio tecido do corpo, né? O que dá até um aspecto mais natural, né? Porque é um tecido vivo, entende? Então, não existe problema nenhum. Essa substância, ela é utilizada em várias áreas do corpo. Aliás, ela é utilizada há mais de 80 anos na medicina, né? Como cimentos ósseos, como utilizada em lentes intraoculares. Então, é uma substância muito segura. Porém, muitas vezes a gente recomenda que a gente faça, num primeiro momento, o preenchimento temporário, para ver se o paciente realmente gosta do resultado, se sente bem, se era aquilo que ele esperava, né, para depois partir para o definitivo. Mas essa é uma conduta minha, pessoal, né? Quando o paciente vem e fala, não, eu já quero o definitivo, eu já sei como eu quero, aí a gente já vai para o definitivo. Doutor, isso afeta muito a autoestima do seu paciente? Isso afeta muito. E, na verdade, a gente tem alguns tabus a serem quebrados. Principalmente, para o homem latino, falar de pênis é algo complicado. Em outros países, da Europa, da América do Norte, inclusive também do Oriente Médio, a gente estaria falando de um procedimento muito corriqueiro, muito comum, né? Muito presente aí no dia a dia. O que nós vemos? Da mesma maneira que a mulher, o homem também tem que estar feliz com a sua própria estética, seja ela facial, íntima, o que seja. Então, nós recebemos assim muitas indagações do tipo, nossa, mas que estranho, para que mexer com isso? E aí eu digo o seguinte, o Brasil é recordista, praticamente recordista mundial em cirurgias plásticas. Então, se a gente for pensar, por que a mulher pode colocar prótese mamária e por que uma prótese mamária é algo tão comum, né, para a vida da mulher, e o homem não pode, por exemplo, querer mudar o aspecto íntimo dele, né? Qual que seria a diferença? Eu não vejo diferença nenhuma. O homem vai ter digamos assim, ele tem o mesmo direito de se sentir empoderado, de se sentir bem com o corpo. E isso não envolve só a estética peniana, né? Isso envolve muitos outros procedimentos. E aí você tem no Brasil, né, um país com tanta praia, o pessoal gosta tanto, né, muitas vezes até a exposição do corpo no Brasil ela é bem vista, né? E aí esses homens, assim, eles não usam, né? Eles usam só o calção porque eles têm muita vergonha de não ter ali um volume, entende? Na sunga, e isso daí deixa realmente esse mal-estar, né? Para o homem. E aí você consegue reverter isso de uma maneira muito simples, trazendo, né, uma satisfação muito grande. E nós vemos isso, né? Nós vemos o homem assim, ele fica assim mais muito mais solto em relação a isso, muito mais contente com a sua autoimagem. Ô, doutor Alexandre, como que tem sido isso aí na realidade de vocês no dia a dia? Por exemplo, isso tem aumentado bastante essa demanda, essa procura? Esse é um procedimento novo no Brasil, ou ele já existe há muito tempo e a gente só não tinha conhecimento? Conta um pouquinho sobre o mercado disso hoje. Sim. Veja, esse procedimento já existia, porém, de uma maneira muito reduzida, muito restrita, assim, ao consultório dos urologistas, de maneira geral. Eram pouquíssimos médicos que mexiam com isso. Isso está mudando, porém, é algo ainda lento. A gente vê esse aumento de procura
mais lentamente. A gente percebe uma dificuldade muito grande do homem procurar essa ajuda. A gente vê aqui no consultório, eles entram em contato, é feito ali, não, venha para fazer a sua consulta, a sua avaliação, aí eles desistem, aí ligam depois de alguns meses, então, assim, eles têm vergonha de buscar, o homem tem vergonha de buscar essa ajuda, né, aqui no Brasil, obviamente. Talvez isso seja também por essa falta de conhecimento, né? É uma prisão emocional, né? Sim. Doutor, Exato. existe esta demanda das esposas procurarem você primeiro e depois elas levarem os companheiros até você? Em geral, não. E se você for falar assim de uma maneira mais assim com urologistas e de maneira geral, somente os homens com um pênis realmente considerado clinicamente, né, com uma circunferência abaixo do mínimo, que vão, por exemplo, ter um problema real e que eventualmente demande, né, uma busca de ajuda, por exemplo, recomendada pela esposa. Por quê? A partir de uma certa circunferência, vai haver, né, uma função sexual normal, certo? E aí a gente tem que justamente falar um pouco sobre isso. Nós não estamos aqui, por exemplo, falando da mulher, né? Nós estamos falando do homem. Então, o homem é que vai buscar essa autoimagem. Ele quer para ele não quer, por exemplo, para a esposa, entende? A gente tem que quebrar um pouquinho essa visão de que isso seria um problema para o prazer da mulher. Primeiro que hoje os relacionamentos não são assim, né? Apenas homem e mulher, apenas casamentos. E principalmente que, da mesma maneira que a mulher vai procurar melhorar muitas vezes, voltando à questão da prótese mamária, para ela se sentir bem com ela, o homem vai procurar para ele se sentir bem com ele, independente até dele ter algum relacionamento, entende? Eu vejo que cada vez mais as pessoas estão procurando olhar para dentro de si. E no momento em que a pessoa identifica que ela sente vergonha, né? Ela por ela mesma, não pelo aquilo que o outro pensa sobre ela. Sim, aí eu exato. acredito que é a hora que começa a virar a chave, porque ela tá buscando, o homem, no caso, tá buscando por isso, porque realmente ele quer se sentir bem. E a mídia tá aí o tempo todo procurando estimular as pessoas que elas busquem se encontrar, né? Bom, agora a minha outra pergunta em relação a esse procedimento é: quando essas pessoas chegam aí, elas têm, porque eu até então, confesso que eu achava que esse procedimento era também para aumentar o tamanho. Você estava com essa impressão? Sim. Eu não sabia que era só de circunferência. Então, há essa confusão também. Às vezes as pessoas te procuram achando que também vão aumentar o tamanho e, na verdade, é só a questão da circunferência? Aí é que tá. Em geral, isso é passado mais durante a consulta. Eles realmente, muitas vezes, vêm achando que vai ter um ganho no comprimento. Porém, isso vai de encontro àquela pergunta que você, né, colocou. Realmente falta informação. E eu, quando falo sobre o assunto, eu friso que, olha, a questão é um aumento realmente da circunferência. No entanto, embora o procedimento não aumente o comprimento, isso acaba acontecendo indiretamente. Por quê? Muitas vezes o homem tem o pênis muito retrátil, muito elástico, de modo que ele se incomoda com o tamanho no estado flácido. Muitas vezes ele não está preocupado, às vezes ele está satisfeito com as dimensões no estado ereto. Porém, no estado flácido, ele acha que o pênis reduz muito de tamanho. Então, esses casos são muito clássicos. No momento em que você faz o procedimento, que você coloca ali uma substância, essa substância, ela tem um peso. E com isso, o pênis no estado flácido, ele já não consegue retrair tanto. De modo que, embora não haja, né,
ali na medição, um aumento do comprimento, isso acaba acontecendo indiretamente, porque ele já não consegue reduzir tanto o tamanho. Então, isso dá uma satisfação muito grande para eles. E, doutor Alexandre, agora, depois que realizado o processo, como que funciona? Quantos dias a pessoa tem vida normal? Como é que é? Após o procedimento, existem algumas recomendações. A gente acaba passando assim, uma massagem que tem que ser feita todos os dias, né? Você acaba tendo ali um enfaixamento por alguns dias do pênis. Tem algumas recomendações que precisam ser seguidas. E nós recomendamos a atividade sexual, por exemplo, apenas a partir de 15 dias. Algo muito importante também é que a gente costuma dividir essa aplicação em sessões, não tentar fazer tudo num único momento. Então, eu costumo faço a aplicação, depois de 30 dias o paciente volta, a gente analisa, é comum ficar alguma pequena irregularidade, nós vamos corrigindo, né, ao longo dessas 3 aplicações. E aí entra algo interessante e importante, que é, realmente, o homem tem, vamos dizer, esse direito, ele tem que estar se sentindo bem, porém, a gente tem que estar muito atento, né, como profissionais, a alterações da autoimagem. Muitas vezes, o homem vai querendo mais e mais, e ele não percebe que, a partir de um certo ponto, você já não pode e não precisa mais continuar. Então, a gente tem que trabalhar também muito, assim, a cabeça do paciente e entender se realmente ele não tem uma expectativa irreal e que ele não vai querer mais e mais, porque isso pode gerar complicações. Sim, né? Faz sentido. Sim, é igual a mulher, né? Mulher vai colocando silicone e vai querendo sempre mais e mais. Exato. O exagero do Vai botox, fazer né? os preenchimentos, né? O que é muito comum hoje de você ver as bocas enormes, né? Exageradas, né? Exageradas. Doutor Alexandre, eu pode queria falar. fazer uma pergunta. Na sua visão, como experiente aí nesse assunto, qual que é a diferença do brasileiro? Você comentou aí, né, que muitos países da Europa, os Estados Unidos, têm uma visão diferente. Por que você acha que o brasileiro, o homem, tem essa visão diferenciada aí na questão da estética íntima? O homem brasileiro, o homem latino, né, ele é mais machista, de certa maneira, né? Ele tem preconceitos um pouco mais enraizados. Ele tem também menos informação, ele tem uma relação um pouco mais difícil, existe um tabu maior com o próprio corpo, com falar da masculinidade, e enfim. Em outros países, menos. Na Europa, principalmente, muito menos, né? Na Europa, as pessoas, elas se dão muito bem com o próprio corpo, né? Você vai na Áustria, as pessoas vão à sauna, de uma maneira, assim, corriqueira, eles nem separam homem de mulher, então existe, assim, uma facilidade muito grande de entender e trabalhar as questões corporais, né? Agora, quando a gente fala mais, assim, da sociedade, né, da cultura latina, a gente tem isso daí um pouco mais enraizado. Entendi. Outra pergunta. Qual que tem sido a idade predominante de busca por isso? Certo. Eu diria que seria assim, a gente percebe homens mais acima dos 30 anos, e eu tenho pacientes, assim, com mais de 60 anos. Mas vamos dizer que aquela faixa, assim, entre os 30 e os 50 sejam, né, seja a faixa predominante de busca. Entendi. Outra curiosidade minha aqui. Tem algum caso que vocês pegaram que foi bem legal, que vocês acharam que, sei lá, chamou atenção, que de repente quebrou algum padrão, que vocês, né, porque é um mundo novo, assim, né, até como a gente acabou de falar, a maior parte das pessoas não procuram isso, inclusive deixa claro nesse podcast que um dos motivos da gente trazer esse assunto aqui é justamente mostrar
para os homens que existe esse recurso, né? E que isso pode ser usado. Então, dentro dos atendimentos que você já fez até hoje, teve algum caso que vocês pegaram que foi uma coisa interessante, que você gostaria de compartilhar aqui conosco? Sim, por exemplo, teve uma situação que eu até gostaria que ela ocorresse mais vezes até, né? Então, na verdade, a esposa estava em tratamento comigo, né? Estava fazendo, assim, procedimentos de preenchimento glúteo, e ela e o marido, assim, eram muito descontraídos, né, durante a consulta e tudo. E aí o marido falou, assim, com uma naturalidade muito, muito legal, assim, doutor, o senhor faz esse procedimento, né, de engrossamento peniano, que legal. Aí eu tô feliz com o meu, mas eu acho que eu gostaria de fazer um preenchimento. O que você acha, amor? Aí ela falou, legal, faz sim, vamos fazer. Então, foi divertido, porque realmente, assim, do ponto de vista anatômico, não tinha necessidade. E eles falaram, assim, de uma maneira tão natural, como se aquilo fosse mesmo, eu vou fazer um preenchimento aqui do bigode chinês, né? Eu achei muito legal essa espontaneidade. E também, assim, casos que marcam bastante são aqueles em que a pessoa fica, assim, o paciente chora quando vê o resultado, chora de emoção. E aí essa emoção é nossa também, né? A gente fica muito, muito feliz de estar realizando aquele sonho, né? Mas esse casal foi ótimo. Hoje em dia é tão comum a gente falar de um preenchimento labial ou de silicone que isso a gente fala numa roda de amigos, né? Com uma naturalidade, isso é muito normal, né? Faz parte hoje em dia do nosso dia a dia, né? É natural. Agora, as pessoas têm muito preconceito e esse tabu, como você falou, ele precisa ser quebrado para que não existam essas prisões emocionais que acontecem muito com os homens, né? Mas até que ponto se é tão comum se falar de um silicone no seio? Né? Então eu acho que realmente isso precisa, e é um dos motivos que quando vocês me falaram o tema, eu falei, eu acho que isso precisa ser falado mais abertamente, para que as pessoas entendam que isso vai trazer benefícios, né? Não só para a pessoa, mas para a sociedade em geral. Então, a mulher coloca um silicone, a primeira coisa que ela faz é mostrar para as amigas. Mostrar para as amigas. A gente não quer ver este outro lado, né? Mas é muito comum isso. Então, faço votos de que isso seja comum muito mais aí no dia a dia de todo mundo, cada vez mais. Eu faço votos que ele venha atender aqui em Araxá. Viu? Faço votos, viu, gente? Faço votos que eles venham atender aqui em Araxá. Então, eu queria fazer um adendo muito importante, que a gente está falando aí, né, dos procedimentos que as mulheres fazem, mas a mulher também não procura muito, né, a estética íntima, genital, porque também tem um pouco de tabu. A gente vê um pouco de tabu. A mulher, ela tem, assim, uma gama até maior de possibilidades em relação aos preenchimentos de grandes lábios, estimulação de colágeno vulvar para você tirar aquela questão da flacidez. Existe o preenchimento de introito vaginal, de ponto G. Existe uma série de procedimentos, né, para a estética íntima feminina e que também não são tão procurados. A mulher, ela vai lá, ela adora fazer, ela não tem problema nenhum em fazer a prótese mamária, abdominoplastia, lipo, bumbum, mas quando a gente fala mesmo, né, da região íntima, ainda tem um certo tabu, também na mulher. Quando eu ouço esses assuntos, o que vem muito na minha mente, né, é tudo que tá por trás disso na consciência de cada paciente, no seu caso aí. Por exemplo, muitas vezes a gente
a gente entrega nossa correria de vida, né? É tão grande para fazer as coisas o tempo todo pelo outro, pela família, pelos filhos, e aí a gente vai deixando o nosso amor próprio ficando para outras coisas. Então, quando uma pessoa para e ela tem a consciência, ela para e olha para um órgão íntimo e ela passa a escolher, ela toma a decisão de fazer esse cuidado, de fazer um procedimento desse, eu acho que é uma forma muito poderosa, né, da pessoa se mostrar para ela mesma o quanto ela está, nesse momento, com foco e com atenção nela. E se a consciência das pessoas que buscam por esse procedimento sempre fosse o quanto ela quer se ver bem, o quanto ela quer se amar, e não necessariamente o parceiro, eu acho que isso é incrível. Assim, eu vejo que é um mercado que tem que trazer isso para as pessoas, né? Até, de repente, na comunicação de vocês, né? Porque, por exemplo, a vergonha é considerada uma das emoções mais negativas que a gente tem, né? Que a gente vibra, né, dentro do que eu trabalho. A vergonha é considerada uma das emoções mais baixas que o ser humano pode sentir. Então, no momento em que eu tenho vergonha de quem eu sou, né, fisicamente nesse sentido, é como se eu estivesse abrindo um precedente para várias coisas que na minha vida que não vão dar muito certo. Então, eu acho que esses procedimentos, eles entram para mostrar para as pessoas o seguinte: olha, vem aqui, estamos aqui para cuidar de você, onde você pode quebrar uma vergonha que você carrega às vezes há anos, né? Anos, a pessoa pode estar carregando décadas, né? Décadas, né? Ainda mais um homem pode estar carregando essa vergonha de ter um órgão íntimo desse pequenininho, né? Vou usar esse termo, porque você usa o termo bonitinho aí, eu não, eu vou falar pequenininho mesmo, né? Anos, e aí ela saber que pode acabar com isso agora, né? Porque para mim é uma libertação isso, é uma libertação. Muito libertador. E aí, quando você fala assim, você vê os clientes chorarem, né, gente? Sair dali chorando, porque ela teve ela olhar para ela e falar: meu Deus, a partir de hoje eu não carrego essa dor mais, né? Eu não carrego esse... E outro adendo que eu quero falar aqui, eu tenho atendido muitos homens, né? E eu percebo que muitas vezes eles trazem queixas muito semelhantes às das mulheres na vida de relacionamento do casal. E então, às vezes, a gente tem um tabu também, que é só a mulher que fala, né? Só a mulher que reclama, só a mulher que lamenta. E eu tenho visto muitos homens fazer isso. Eles queixarem também do quanto eles estão insatisfeitos com o relacionamento, com as coisas que estão dando errado dentro da própria casa. E aí, a gente vê o quanto... como é que fala? O homem também, ele está começando a olhar para ele e falar: agora é a minha hora. Ele está se vendo. Eu tive um cliente que eu atendi essa semana, que ele falou uma coisa para mim que me chamou muita atenção. Ele virou para mim e falou assim: dessa vez é a minha vez. E ele não falou isso porque ele estava querendo diminuir a pessoa, enfim, é porque ele se encontrou. É porque ele estava se vendo. E aí ele virou para mim e falou assim: tanto é, Flor, que essa semana eu marquei todos os médicos que eu posso marcar aqui. Eu marquei terapeuta, eu marquei psiquiatra. Ele quis dizer assim: eu marquei. Eu vou, agora é a minha vez de olhar para mim. Não tá deixando de olhar para o outro casamento, para o casamento, deixando para os filhos, mas dessa vez é a minha vez. Ele ainda virou e falou assim: esse ano é o ano da minha mudança. E aí eu tenho percebido muito. Um autocuidado. E então, é bonito, eu acho que né? esse procedimento, a gente trouxe aqui, né, gente, para o nosso podcast, esse assunto hoje, porque a gente quer abrir esse mercado, a gente quer abrir essa consciência da nossa audiência. Embora seja um podcast muitas vezes as pessoas acham que o nosso assunto é só mulheres. Não, né? Nós estamos aqui para abrir esse mercado também. E tem mais alguma coisa que você queira contribuir aqui para a consciência das pessoas que estão ouvindo sobre o preenchimento, tanto íntimo feminino quanto masculino aqui? Olha, eu acho que a gente tem que se olhar mesmo, a gente tem que se amar e a gente tem que perceber aquilo que incomoda. Se tem alguma coisa que está incomodando, seja dentro, seja fora, não importa, né? Seja a dor que for, a gente tem que buscar ajuda. Hoje em dia, em todas as áreas, a gente tem soluções. Então, para que carregar mais pedras do que a gente já carrega no dia a dia, né? Se a gente pode
resolver de maneira tão simples algumas coisas assim que vão trazer um bem-estar, né? A gente tem que somar bem-estar, a gente tem que ir atrás daquilo. E aí entra tudo que você falou. Agora é a minha vez, eu vou olhar para mim, entende? Eu não vou olhar só para o boleto, eu não vou viver olhando para o boleto, olhando para o pai que está doente, com o cachorro que não sei o que, não. Espera lá, vamos falar de mim. Então, eu acho que todos têm que ter esse movimento. É feliz dessa geração que está vindo agora. Porque Feliz. eles vão ter esse poder, essa consciência, né? Sem tabus e Sem preconceitos. tabus, Né? Verdade. Doutor, Sem deixa tabus. seu Instagram para nós. Para quem quiser aí te procurar, né? Como que encontra Sim. você? Seu telefone, Olha. seu Instagram. Olha, o Instagram é Dr. Alexandre de Seco, tudo junto, Dr. de doutor, Dr. Alexandre de Seco. O Seco com um C só. E aqui nós estamos aqui em São Paulo, por enquanto em São Paulo, mas assim, estamos aguardando, né, um convite aí dos nossos colegas de Minas. E o nosso WhatsApp é o 11 994-81-7691. E, aliás, eu sempre parabenizo o povo de Minas, porque em Minas você tem, assim, um avanço muito grande, profissionais maravilhosos da estética médica, e todo mundo aí em Minas, a gente vê que o pessoal procura, o pessoal se cuida. Adoro Minas. Muito Verdade. vaidoso, né? Ousado. Exato. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Estou feliz aqui. Você sabe que eu estou radiante do lado de cá, meu coração está vibrando. Nós vamos colocar os contatos do Dr. Alexandre aqui nas nossas redes sociais. E tomara que em breve a gente possa recebê-los aqui, para que você possa cuidar de algumas partes íntimas das pessoas. E parabéns, doutor Exatamente. Alexandre. Parabéns, Eu adorei, né? agradeço demais a oportunidade, é sempre muito gostoso falar sobre o que a gente faz, falar sobre o que a gente enxerga assim como a nossa missão, né? Que no meu caso eu sempre falo, né? É trazer essa alegria para as pessoas, né? Dessa questão corporal que é tão, né? Que é tão importante para nós a nossa imagem. Parabéns Fico muito para feliz e você, agradecido. né? Eu também sou convidada, assim como você, e aí eu quero parabenizar você pela coragem e as meninas aqui também por sugerirem esse tema, que eu acho que falar sobre isso ainda existe muito preconceito, mas o mundo precisa de mais pessoas abertas a falar sobre isso sem preconceito nenhum. Né? Em prol de trazer a felicidade para todos. Doutor Alexandre, Exatamente. foi um prazer. Foi ótimo, muito bom mesmo. Muito obrigada. Muito obrigado. Estamos disponíveis aí para novas conversas. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau, tchau, gente.